Olá pessoal do nono ano, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Então vamos para mais uma aula de ciências, certo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, certo? Em que ele vem falar sobre os estados físicos da matéria e as suas características, certo? Então, ao final desse estudo, nós vamos poder compreender que como a matéria ela é formada, certo? Se bem que nós já estudamos em capítulos anteriores, né, a questão do conceito, né, da matéria, suas características, enfim, né? Como ela pode se comportar em diferentes temperaturas, certo? O que muda quando a água líquida vira gelo? E por que o iceberg flutua e não afunda, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês também uma imagem, certo? Essa imagem ela abre o capítulo 8, tá? Do livro didático de vocês. E que essa imagem ela vem mostrar a substância água em dois estados físicos diferentes, tá? Então, a água no estado líquido, certo? E a água no estado sólido, né? Formando assim o que nós chamamos de iceberg, tá bem? Então, dando continuidade, por que o modelo de Dalton, né? O que o modelo de Dalton ele tem a ver, né? Tem relação com as mudanças de estado físico, certo? Então, Dalton, gente, ele foi um químico, tá certo? Que disse que toda matéria existente na natureza, ela é composta por unidades ainda menores, né? O que nós chamamos de átomos, tá certo? E que inúmeras combinações desses átomos, eles vão formar substâncias. E que essas substâncias elas podem ser encontradas, certo, em diferentes estados físicos. Mas, e quais são esses estados físicos que eu tanto falo? Né? Então, os estados físicos são três. Quais são? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tá certo? Agora nós vamos ver, né, as características, né, desses estados, né, do estado sólido, do estado líquido e gasoso. Aqui nós já vamos poder compreender algumas daquelas perguntas, né, do início, né? Por quê? Porque quando uma substância, né, ela está em estados físicos diferentes, elas vão adquirir características, né, sejam elas macroscópicas ou microscópicas, diferentes, embora não mude a sua composição, tá certo? A substância ela vai ser a mesma, porém ela vai ter características diferentes, né, em diferentes estados físicos, tá bem? Então, vamos ver aqui algumas características que podem aparecer. No caso, nós temos características macroscópicas e microscópicas. As características macroscópicas, né, macro ele vem de grande, né, então são as características que podem ser mais vistas, né, a olho nu, né, e as características microscópicas são aquelas que, né, são pequenas, né, com mais dificuldade de serem vistas, né, a olho nu. Enfim, então, gente, no estado sólido, as características macroscópicas elas vão ser forma e volume, né? Forma e volume é uma característica que dá para ser vista, né? Então, forma e volumes constantes, tá bem? E as características microscópicas, partículas vão ser bem ordenadas, tá? Sem liberdade, né, aliás, de movimento, né? Então, você pega algo que é sólido, você percebe que eles vão ter forma e volume constante e são partículas bem ordenadas, né, bem juntinhas, né, e sem aquela liberdade, né, de movimento. Tá certo? Então, esse é o estado sólido. Já no estado líquido, né, as características macroscópicas vão ser o quê? Eles vão adquirir forma variável e volume constante. Tá certo? Como assim forma variável? Você pega, por exemplo, a água e coloca num recipiente redondo. E pega essa mesma água e coloca no recipiente quadrado. Então, ela vai adquirir a forma dos recipientes. Embora o volume também seja constante. Por quê? Porque se eu pego 1 litro de água e coloco no recipiente, se eu transfiro essa água para outro recipiente, aquele mesmo litro de água vai estar, né, pode estar nos dois. 1 litro aqui, se eu pegar ele e coloco no outro, fica também 1 litro. Então, por isso que o volume, né, no estado líquido ele é constante, tá certo? E quanto às microscópicas, né? As partículas vão ser desordenadas, tá bom? E com uma certa liberdade de movimento, não vai ser aquela liberdade
né, como no estado gasoso, tá certo? Que nós vamos ver agora. Então, no estado gasoso, né, a sua forma vai ser variável, porque também vai adquirir a questão do... vai ser de acordo com o recipiente, tá bom? E o seu volume também vai ser variável, tá certo? Ok? E no estado gasoso, né, o estado gasoso é bem interessante também, porque ele tem uma característica muito importante, né, que as substâncias no estado gasoso, elas têm a capacidade de serem comprimidas, né? Daí nós usamos muito, né, essa questão, como exemplo, nós temos o gás de cozinha, né? Então aquele gás que é comprimido, né, dentro daquele recipiente, né? E quando você se abrir, por exemplo, ele vai se espalhar rapidamente, né? Então ele tem essa característica de ser comprimido, mas ele também tem uma certa liberdade de movimento, né? Se ele deixar de ser comprimido, ele vai ganhar espaços, enfim, tá bom? Então, no estado gasoso, as características microscópicas vai ser grande espaço entre as partículas, tá bom? Que apresentam grande liberdade de movimento. Então aqui, né, dependendo de qual estado físico a substância esteja, ela vai adquirir características diferentes. Mas a substância não muda, é a mesma. A água, ela continua sendo água no estado sólido, né, ou no estado de vapor, né, água líquida, água no estado de vapor, ou água no estado sólido, tá certo? Então, dando continuidade, nós agora iremos ver a questão das mudanças de estado físico, tá certo? Então, quando nós fornecemos calor a um sólido, certo? As partículas presentes em sua estrutura, elas vão ganhar energia e elas vão se movimentar bem rápido até que sua estrutura rígida ela seja destruída, passando assim para um estado líquido. Então, isso que eu falei agora é o que conceitua a questão da fusão. Fusão nada mais é do que a passagem de energia do estado sólido para o estado líquido. E como exemplo eu trouxe para vocês aqui um cubo de gelo, tá certo? Que a gente retira da geladeira, por exemplo, e coloca na mesa. Então quando você coloca aquele cubo na mesa de gelo, né, com o passar de algum tempo, você vai perceber que aquele gelo ele vai se derretendo, né, vai virando água. Então isso aqui é um processo bem simples de fusão, né? O cubinho de gelo o cubinho de gelo se transformando em água líquida, tá certo? Então o estado sólido para o estado líquido é o que configura o que nós chamamos de fusão, tá certo? Não esqueçam mais disso. O segundo, né, tipo de mudança que eu coloquei aqui, a solidificação. A solidificação ela vai ser o contrário, né, da fusão. É a passagem do estado líquido para o sólido, tá certo? É o processo de mudança do estado físico, como se diz? Quando a energia ela vai diminuir, tá certo? O movimento das partículas do estado líquido, tá certo? Voltando então ao arranjo inicial, né? No caso, arranjo sólido, tá certo? Então, a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E, como eu falei, é o contrário da fusão, porque agora eu vou pegar a água aqui da torneira, a água numa temperatura ambiente, tá certo? E eu vou colocá-la em um recipientezinho, tá certo? Vou colocar no congelador e com o passar de algumas horas você vai perceber que aquela água que estava no estado líquido, ela passou para o estado sólido. Então, a esse processo dá-se o nome de solidificação, tá certo? O terceiro tipo de mudança, né? São 5. Então o terceiro tipo é vaporização, tá? Não tem esse O aqui não, é só um O, tá bom? Aqui na hora da digitação ficou esse O. Mas é vaporização. Vaporização, gente, ele é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, tá certo? Cuidado, que a vaporização ela pode acontecer de duas formas. Nós vamos dar dois nomes para esse processo. Porque vai depender de características, tá certo? Mais específicas. Vejamos, nós temos a evaporação, tá? A evaporação, ela ocorre predominantemente na superfície do líquido, tá certo? E ele vai ser de forma lenta e gradual. Como exemplo, nós temos a água, né? Que está nas roupas que secam no varal, tá certo? Um processo bem comum, né? Bem usual, né, pelas pessoas, a questão de estender as roupas no varal e ali ela vai enxugar através de um processo chamado de evaporação, tá certo? E o segundo, né, a segunda variedade de vaporização
é a ebulição, né? Que a passagem dele vai ser rápida, obtida pelo aquecimento do líquido. Muito comum também em nossas casas, né? Quando a gente pega a água, né? Um recipiente com água, coloca para ferver, né? No fogo, para poder fazer o que? A preparação de alimentos, tá certo? Água para fazer café, água para fazer arroz, feijão, enfim. Então, aquilo ali é o processo de ebulição, que é um dos processos de vaporização, tá certo? Então, vamos ver aqui algumas imagens. Temos aqui a evaporação, né? Processo bem comum, né? As roupas sendo enxutas no varal. E temos também a ebulição, a água aqui fervendo numa panela, tá certo? A quarta mudança de estado, nós temos a liquefação ou condensação. Esse aqui é um processo bem interessante no ciclo da água, né? Então, no ciclo da água, a água ela passa por um processo de condensação, né? Lá nas nuvens, né? O que vai ocorrer, o que é a formação da chuva, tá certo? Então, ela é o inverso da vaporização, em que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, tá certo? E como exemplo eu trouxe a chuva, tá certo? Quinto e último, sim, aqui é a imagem, né, das nuvens aqui, se condensando para poder, né, voltar em forma de chuva, né? Aqui é condensação, tá bom, gente? Aqui em vez do S é um D, condensação, tá bem? E o quinto e último estado de mudança, né? Nós vamos ver aqui a sublimação. A sublimação também, né? Muitas pessoas utilizam ainda esse processo em suas casas, né? Seu guarda-roupa, né? Tem pessoas que pegam essas bolinhas de naftalina, né? E colocam nas gavetas, né? Para não criar mofo, né? Nas roupas, enfim. Então, sublimação, ela recai no processo de, no caso, essas bolinhas de naftalina, elas recaem no processo de a passagem do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido, tá bom? Então isso, você deixa lá as bolinhas lá de naftalina numa gaveta, quando passar de algum tempo, né, você vai, olha, ela chega lá, não tem mais as bolinhas, né? Então, ela sai do estado o quê? Sólido para o estado líquido, desculpa, para o estado de vapor, sem passar para o estado líquido, tá certo? Então esse é o processo de sublimação. E agora vamos falar um pouquinho sobre os processos endotérmicos e exotérmicos, tá certo? Então esses processos de mudança de estado físico, né, das substâncias, eles podem ocorrer com a absorção de calor, tá certo? Ou com a liberação de calor. Quando acontece, né? Quando o processo ele é através de uma absorção de calor, ou seja, ele vai ganhar calor, né? Então, ó, eu chamo de processos endotérmicos. Endo vem de dentro, tá certo? Ó. Então, absorção de calor. E quais são as mudanças que podem ocorrer? Quais são os tipos de mudanças que ocorrem através de processos endotérmicos? Nós temos a fusão, tá certo? Que é um processo endotérmico. Temos a vaporização e a sublimação, que são processos endotérmicos, tá certo? E quais são os que são processos exotérmicos? Exo é fora, tá certo? Então, ó, libera calor. Então, quais são as mudanças, né, que ocorrem através dos processos exotérmicos? A solidificação, a liquefação e a sublimação também ocorre, também é feito, né, através de processos exotérmicos, tá certo? E agora nós vamos para falar um pouquinho sobre a questão da temperatura, né? Que a temperatura ela vai influenciar nas mudanças de estado, tá bom? Não somente a temperatura, mas também como a pressão, tá bom? Então, por quê? Porque ela está diretamente relacionada com o estado de agitação das partículas que compõem, que formam o corpo, tá certo? Que formam as substâncias. Então, assim, quanto maior a temperatura, né? Você coloca em um corpo, né? Maior vai ser o grau de agitação dessas partículas, tá certo? E é graças a isso que faz com que ocorra essa questão das mudanças de estado, tá bem? Então, e aqui eu coloquei para vocês um gráfico, né, da mudança de estado físico da água. Vamos ver aqui uns gráficos, por quê? Porque lá na atividade, né, existem esses gráficos para vocês estarem interpretando, tá certo? Então vamos ver. Então, nós temos aqui a temperatura em graus Celsius e temos aqui o tempo, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, a água abaixo de zero, ó, tá no estado sólido, então aqui é sólido. Quando chega em zero, que eu chamo de ponto de fusão,
A água ainda está no estado sólido, mas passando para o líquido. Então, sólido mais líquido aqui, ó. Então, nessa linha aqui é constante, está constante. Nós encontramos água no estado sólido e no estado líquido. Depois, aqui, nessa linha aqui, ó, nós vamos encontrar agora apenas a água apenas no estado líquido, tá certo? Toda a água já saiu do sólido e virou líquido. Quando chegar aqui em 100 graus Celsius, também constante, ó, nós vamos encontrar água no estado líquido e também água no estado de vapor. Aqui, quando está a 100 graus Celsius, nós chamamos de ponto de ebulição, tá certo? E depois daqui, né, a água vai ser apenas no estado de vapor. Então aqui é a interpretação do gráfico da mudança de estado físico da água, tá certo? Então, preste mais atenção nesses nomezinhos aqui, ó, certo? Porque lá vai pedir para vocês justamente colocarem esses nomes, tá bom? E vamos ver o processo inverso. Então, quando o processo é inverso, né? Então nós vamos ver, ó, a água que está lá no estado de vapor agora, eu botei aqui, ó, vapor, né? Aí vem aqui, ó, vapor mais líquido, que eu chamo de ponto de condensação, né? Lá da chuva acontece isso, ó. Lá em cima, né, lá nas nuvens acontece isso, ó. A água no estado de vapor, ela vai aqui, ó, sofrer um processo de condensação, vapor mais líquido, aqui eu encontro, ó, nessa parte constante, tá certo? Depois ela vai descer apenas líquido. Aqui eu chamo, quando chegar aqui, ó, a 0 graus Celsius, ponto de solidificação, eu vou encontrar água no estado sólido e também água no estado líquido. E por fim, eu vou, depois, ó, abaixo de 0, eu vou encontrar água no estado sólido, tá certo? Então, cuidado com esses gráficos, tá bem? Que lá nas questões vem falar um pouquinho sobre ele. Não tanto sobre ele, não, sobre esse também, tá bom? Mas no livro de vocês não fala sobre esse, só falava do primeiro. Mas eu já trouxe esse também, devido estar lá nas questões do livro, tá bem? E vamos falar um pouquinho agora sobre a densidade, né? Essa é uma parte boa, né, desse capítulo, né? Vamos ver um pouquinho a parte prática, tá certo? Então, eu falei lá no início, né, por que o iceberg ele flutua e não afunda, né? Então nós vamos perceber que vai ter uma relação, né, muito importante com a questão da densidade, né, das substâncias, né? Por exemplo, a água, ela tem uma densidade, no estado líquido, ela tem uma densidade X, e no estado sólido ela vai ter outra densidade. Ela vai poder ser mais densa ou menos densa do que outros corpos, tá certo? Então vamos ver aqui. Primeiro vamos ver aqui o conceito. O que é densidade? Então densidade é a razão entre a massa, densidade é a razão entre a massa e o volume de um mesmo material nas mesmas condições de temperatura e de pressão, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora a fórmula matemática, né, para calcular a densidade dos corpos, né, e nós temos que usar essa fórmula matemática, né, que é justamente dividir a massa daquele corpo pelo volume daquele corpo, e assim a gente vai encontrar a densidade, né, essa densidade, né, para sólidos e líquidos. Geralmente nós usamos a massa em gramas e o volume em centímetro cúbico, certo? Que eu vou adquirir a densidade, que é justamente a divisão em gramas por centímetros cúbicos. Então aqui são as unidades, né, mais usadas no cálculo, né, nas questões sobre densidade, tá certo? E eu vou mostrar aqui para vocês, né, a densidade de alguns materiais, tá certo? Então nós temos aqui material pau-brasil, densidade em gramas por centímetro cúbico 0,40 ou 0,4, né? O pau-brasil, ele é para quem não sabe, ele é uma árvore, né, que foi muito explorada, né, lá no Brasil colônia, né, pelos portugueses, né? É uma árvore lá da Mata Atlântica, certo? E ela, característica, né, da Mata Atlântica, e ela foi muito explorada, né? Ela chegou a quase ser extinta, né? Mas hoje ela se encontra ameaçada de extinção, né? Daí a gente preservar essa espécie, né? Então, e ela era muito utilizada, né, na fabricação de tintas, por isso que elas eram muito exploradas, né? Então, nós temos aqui o carvão, né, a densidade dele é 0,5. Temos a densidade da água, né? A água à temperatura ambiente, ela vale 1 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Então, Samuel, eu preciso saber as densidades de todos os corpos? Não precisa. Mas a gente precisa saber pelo menos a densidade da água, que vale o quê? 1 grama por centímetro cúbico, tá certo? As outras a gente vai fazendo, eles vão trazer em forma de tabela em alguma questão, caso seja preciso, tá bom?
Então, aqui eu coloquei o seguinte, eu coloquei aqui a tabela e aqui eu coloquei aqui uma observação, né? O que nós retiramos aqui? Que a densidade do pau-brasil, que é 0,4, ela é menor do que a densidade da água, que é 1, que por sua vez a densidade da água é menor que a densidade do chumbo, que é 11,3. Então, eu fiz uma comparação entre esses três materiais, tá certo? Ok? Então, e devido à questão da densidade, quem é mais denso, quem é menos denso, né? Existem muitas brincadeiras, né? Que o povo faz, até na televisão já teve essas brincadeiras, né? De pega o material, né? E coloca na água, saber se ele flutua ou se ele afunda, né? Então isso tem muito a ver com a questão da densidade dos corpos, né? Porque aquilo que é menos denso que a água, quem é menos denso do que a água, ele vai subir, flutuar. E aquilo que é mais denso do que a água, ele vai afundar, tá certo? Para isso, eu trouxe aqui para vocês algumas experiências, tá certo? Então, eu tenho aqui um recipiente com água, certo? Numa temperatura ambiente. E aí, eu vou utilizar duas bolinhas, né? Uma bolinha de isopor e uma bolinha, né? Uma bolinha de gude, né? Então, o que acontece? Eu sei que a densidade da água, né, ela vale quanto? 1 gramas por centímetro cúbico, mas eu não sei a densidade, né, dessa bolinha de isopor nem dessa bolinha de gude. Mas eu posso afirmar que, caso ela afunde, ou ela vai ser o quê? A densidade dela maior do que a da água. Caso ela flutue, a sua densidade vai ser menor do que a da água. Então vamos ver isso. Primeiro eu vou usar a bolinha de gude. O que vai acontecer com ela? Ela foi para o fundo do recipiente. Então ela afundou. Então se ela afundou, certo? Se ela afundou, é porque a densidade dessa bolinha de gude ela é maior do que a densidade da água. Tá certo? Agora, se eu pegar a densidade, a bolinha, né, de isopor e colocar aqui, o que vai acontecer com ela? Alguém sabe? Então, de novo, se ela afundar, é porque a densidade dela é maior que a da água. Se ela não afundar, é porque a densidade dela é menor do que a da água. Então vamos ver. Percebe-se que a densidade que a bolinha ela não afundou, a bolinha vermelha, né, de isopor. Então é porque a sua densidade é menor do que a da água. Acontece também com água e óleo. Por que eles não se misturam? Porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Por isso que ele fica em cima, tá certo? E vamos ver uma outra experiênciazinha, tá bom? Sobre densidade. Então nós estamos vendo aqui, ó. Eu tenho aqui 2 copos, esse aqui com água doce, né? Com temperatura ambiente. E eu tenho aqui outro copo com água salgada, tá certo? A água com sal. Então, eu vou pegar aqui esses 2 ovos, certo? E vou colocar nesses recipientes. E aí, vamos ver em qual dele vai afundar e em qual dele não vai afundar, ou seja, vai flutuar. O que é que vocês acham? Né? Então, primeiro eu vou pegar o copo sem o sal, no caso a água doce. Eu vou pegar aqui esse copo e vou colocar esse ovo, tá certo? Quando eu coloquei o ovo, percebe o quê? Percebe que o ovo ele afundou, né? Ou seja, a densidade do ovo na água doce, né? A densidade dele é maior do que a da água, vai ser maior do que 1. Não sei, mas sei que ele é maior que 1, porque ele afundou. E agora eu vou pegar a água salgada daqui, certo? E vou colocar um outro ovo, certo? Dentro. O que é que vai acontecer? Percebeu-se que o ovo ele flutuou, ele não afundou. Por quê? Porque a água, no caso, a água salgada, né? Ela é mais densa do que o ovo, ok? Então, tudo isso é questão de para nós vermos a questão da densidade, né? Mas sabendo que quando a densidade ela é maior do que a da água, ele vai afundar, e quando a densidade ela é menor que a da água, ele vai flutuar. Então isso acontece também com os icebergs, né? A água no estado sólido, a água, o gelo, né? Ele é o quê? Ele é menos denso do que a água no estado líquido, por isso que ele fica onde? Em cima, não? Entendeu? Então assim, esse é um dos fatores, tá bom?
Não somente esse, mas é um dos fatores que faz com que o iceberg, né, ele fique em cima, tá certo? Por um longo período de tempo, tá certo? Por um tempo, né, no caso. Então, e como é que essa densidade ela pode ser cobrada em relação, utilizando a sua fórmula matemática? Assim, ó. Então, eu tenho aqui um exercício, tá bom? Sobre densidade. Vamos ver. Um objeto de massa de 100 gramas, ó, grama é massa, tem uma massa de 100 gramas e um volume de 20 centímetros cúbicos. Então, calcule a sua densidade. Nesse caso aqui, ele usou uma letrinha grega, mas a gente vai usar o D mesmo, tá bom? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, a massa 100 gramas, segundo o exemplo, e o volume 20 centímetros cúbicos. Então, o que é que eu faço? É simples. É só fazer o quê? Jogar na fórmula matemática. Densidade é massa sobre volume. Densidade, onde tiver o M, eu vou colocar 100, que é o valor, 100 gramas, dividido, onde tiver o V, eu vou colocar o valor dele, que é 20 centímetros cúbicos. Coloquei aqui. Agora eu vou fazer o quê? Dividir 100 por 20, tá bom? E vou encontrar o quê? A densidade, que é 5. Quando eu divido 100 por 20, vai dar 5 gramas por centímetros cúbicos. Eu coloco gramas por centímetro cúbico por quê? Porque foi a divisão desses dois valores. Então, com isso, né, a gente termina essa nossa aula, tá certo? Sobre mudança de estado físicos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.